Agora em 2026 é ano de eleições presidenciais e sempre que chega esse momento a gente começa a refletir um pouco mais sobre o Brasil. E, cara, é muito maluco o quanto é viver no Brasil, é muito maluco o Brasil em si. Por um lado, a gente é um dos países com uma potência agroalimentar enorme, se não a maior do mundo. A gente é pioneiro em inovações do sistema financeiro. O nosso sistema financeiro é incrível. A gente é pioneiro em energia limpa, energia renovável. As hidrelétricas são extremamente funcionais. A gente tem um dos maiores sistemas públicos de saúde do planeta. A gente é uma das culturas mais ricas do mundo. Esses dias eu vi uma notícia sobre isso. E, em contrapartida, a gente é um dos países com uma desigualdade social gigantesca, o crime organizado está crescendo cada vez mais, a gente tem uma educação totalmente defasada e, somando a tudo isso, a gente tem uma dívida trilionária. A dívida do Brasil de dívidas públicas já passa de trilhão de reais. Tem alguns estudos mostrando que essa dívida vai causar problemas por mais 10 anos, até tentar ajeitar se não melhorar. E honestamente eu quis gravar esse vídeo através de toda essa reflexão, não é para falar de eleição de direita, esquerda, Lula ou Flávio ou qualquer outra pessoa que você esteja pensando aí. Eu resolvi gravar esse vídeo para conversar com você sobre o seu dinheiro de longo prazo, principalmente o dinheiro da sua aposentadoria, porque é bem possível que você esteja cometendo um erro com ele e eu quero te, pelo menos, transparecer esse erro para você optar por mudar ou não. A educação financeira aqui do Brasil, ela aumentou muito, não sinto ainda que está melhorando, mas pelo menos aumentou e o que já é um ponto muito positivo. Seja com os macro-influenciadores, Thiago Nigro, Bruno Perini, Natália Arcuri, seja com os micro-influenciadores, com os produtores de conteúdos menores, como eu, por exemplo, tento difundir a educação financeira aqui para o máximo de pessoas possíveis, até mesmo projetos em escolas, o Breno Perrucho tem um projeto muito bacana em escolas, tem algumas escolas que já estão inserindo educação financeira como matéria curricular, então sim, eu sinto que a educação financeira do Brasil está melhorando, mas eu sinto que a educação financeira baseada nos investimentos sempre foi voltada e ainda é voltada muito para um investimento muito caseiro, um investimento aqui no Brasil. Muito se fala em fundos imobiliários, muito se fala em ações, muito se fala em analisar empresas que você é cliente, que você conhece, e eu particularmente acho isso um erro. Para conversar com você aqui sobre isso, eu quis trazer esse dado do home bias, ou também conhecido como viés doméstico. O Brasil é o 8º país que mais investe em aplicações financeiras dentro do próprio país. Mais de 90% das aplicações financeiras estão dentro do Brasil. E isso não tem nada a ver com patriotismo ou qualquer coisa que você esteja pensando, isso tem a ver com viés. O que é um viés? Um viés cognitivo nada mais é do que um atalho que o seu cérebro cria para você tomar decisões, que muitas vezes seriam decisões difíceis, mas sem gastar muita energia. Afinal, seu cérebro é programado para não gastar energia. Então ele vai criando diversos vieses para tomar decisões difíceis de maneira rápida e fácil. E afinal, se tem tanto influenciador falando de investir no Brasil, é muito fácil abrir uma conta na corretora aqui no Brasil, é muito fácil enviar um Pix para a corretora do Brasil. Pronto, seu cérebro já está decidido que você vai investir no Brasil, só que não necessariamente isso é certo. Entender que viés não quer dizer que está errado ou certo. Mas esse especificamente, eu vou destrinchar aqui a ideia com você que eu particularmente acredito que não seja certo. E o primeiro ponto que eu quero mostrar aqui para você, do porquê que eu acho que isso não é certo, é mostrar a exposição da Bolsa de Valores comparado com o mundo. Hoje, se a gente pegar todas as bolsas de valores, pegar todos os tamanhos de mercado de capital que existe, o Brasil tem uma representatividade de 0,4%. Ou seja, quando você investe 100% do seu capital no Brasil, ou grande parte no Brasil, mais de 90%, significa que você está deixando 99,6% de fora. Será que não tem nada de bom nesses 99,6%? E aqui, inclusive, quero fazer uma provocação para você. Se eu te dissesse para você pegar 100% do seu patrimônio e alocar na África do Sul, na Índia, na China, você investiria todo o seu dinheiro nesses países? Se você respondeu não, por que não? Afinal, esses países que eu mencionei aqui também são países emergentes, assim como o Brasil. E, inclusive, esses 3 países que eu mencionei têm a mesma exposição, mesma relevância nas bolsas de valores global, então maior ou igual ao do Brasil. A África do Sul hoje, ela representa 0,4% da bolsa de valores do mundo, igual ao Brasil. A Índia representa 1,7%, a China representa 2,8%. Ou seja, a relevância desses países em relação de tamanho de mercado na bolsa de valores global é maior do que o Brasil.
Então, por que que você investe 100% no Brasil e não opta por investir em 100% em um desses países? Porque o seu viés está mandando você investir no Brasil. Você tem um viés doméstico e nada mais do que isso. Você precisa entender que você está escolhendo investir o seu dinheiro 100% no Brasil é simplesmente um atalho que seu cérebro está tomando para você não ficar gastando tanta energia com isso. Só que, poxa, a gente está falando da sua aposentadoria, do seu dinheiro de longo prazo. Então sim, eu acredito que você deveria gastar uma energia maior com isso. O Brasil hoje, ele é um país emergente. E quais são as características de um país emergente? Falando de uma forma resumida, são países que têm um desenvolvimento econômico mais acelerado do que países desenvolvidos, mas em contrapartida, é um país que tem volatilidade, tem gargalos estruturais e econômicos, tem desigualdade social, enfim, e por aí vai. Então, por mais que você esteja num país que você conhece, não significa que ele é mais seguro. É simplesmente um viés seu e eu vou enfatizar esse viés até o fim. E além de tudo isso, eu não comentei nada sobre rentabilidade. Mas se a gente for comparar numa questão histórica de 1900 até 2025, a gente vê claramente que países emergentes renderam menos do que países desenvolvidos. É claro que nesse gráfico você vai ver que teve um desastre ali na década de 50 que fez os países emergentes caírem muito. E aí, poxa, já afeta toda a rentabilidade futura. Mas é uma característica dos países emergentes. Volatilidade, e é isso que você vai ter investindo só no Brasil. Então, o que os dados, no geral, sempre me mostraram, coisas que eu sempre pesquisei, artigos, pesquisas, dados, sempre me mostram o mesmo caminho. Que investir em um único país, inclusive em um único país emergente, pode ser um grandíssimo erro quando você pensa em uma aposentadoria ou um dinheiro de longo prazo. Ao meu ver, o correto é você investir no exterior o seu dinheiro. O Brasil vai estar misturado nesse exterior, mas majoritariamente lá fora. E aqui um outro erro que acontece muito aqui. Quando a gente fala no exterior, as pessoas majoritariamente pensam em investir nos Estados Unidos. E investir no exterior não é investir nos Estados Unidos, longe disso. Sim, os Estados Unidos têm uma posição muito relevante hoje na Bolsa de Valores, 60% de representatividade. Mas, da mesma forma que eu comentei sobre os 99,6% que você deixa de fora, se você investir lá nos Estados Unidos e só nos Estados Unidos, o que acontece com os outros 40%? Você vai deixar de lado por quê? Ah, mas Kaique, os Estados Unidos hoje ele é soberano, falando de uma questão ibérica, falando de uma questão econômica. Sim, eu concordo, mas ninguém sabe o dia de manhã e, principalmente falando sobre os Estados Unidos, eu posso mencionar isso em diversos sentidos. Por exemplo, ninguém sabe se amanhã o presidente dos Estados Unidos vai entrar em algum conflito, o que é bem possível. E aí toda a bolsa dos Estados Unidos pode desandar, o dólar pode desandar por questão de conflitos. Ninguém sabe se os Estados Unidos está criando uma grande bolha. E, mais uma vez, falar esses argumentos pode ser contraintuitivos, mas vou trazer dados para vocês. Por exemplo, na década de 90, ali por volta de 1989, a bolsa japonesa representava quase 50% do mundo. Mas, um ano depois, na década de 90, ali nos anos 90, estourou a bolha imobiliária lá do Japão. Hoje, o Japão representa 6%, 30 anos depois. Será que daqui 30 anos os Estados Unidos não vai cair para 6%? É imprevisível, ninguém vai saber e você também não deveria tentar ficar com uma bola de cristal na mão adivinhando o que vai acontecer. E além de tudo isso, ao longo da história, os Estados Unidos sempre rendeu menos do que o restante do mundo. Foi apenas em 2014, com a evolução ali da tecnologia e afins, que a bolsa norte-americana explodiu. Aqui nesse gráfico você consegue ver que de 1969 até 2014, todo o restante do mundo, excluindo os Estados Unidos, estava tendo rentabilidades superiores do que só os Estados Unidos. Então, será que esse momento que a gente está vivendo, desses 12 anos para cá, não é só um momento atípico? Você vai apostar todo o seu dinheiro em um único país, sendo que historicamente não foi isso que aconteceu? Eu particularmente não. E você pode até estar pensando agora, meu Deus, no que eu vou investir então se nada tá certo? Não é nada disso. A questão é, pode ser mais simples do que você imagina. Em vez de você ficar escolhendo no que você quer investir, invista em tudo. É simples assim. Você tem que parar de tratar os seus investimentos com uma bola de cristal, de ficar tentando adivinhar a próxima tendência, qual que é o próximo Bitcoin, o que vai dar certo ou não. Isso já está mais comprovado que não dá certo. A chance de você errar é enorme. Um outro exemplo tosco que eu posso trazer aqui para você para mostrar que ficar tentando adivinhar não vai dar certo. Se eu te perguntasse aqui agora, qual que foi o país que mais cresceu percentualmente em PIB nos últimos anos, na última década? Se você não sabe a resposta, eu vou te dizer, foi a Guiana, porque descobriram petróleo na Guiana. Só que pensa só, se há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás eu tivesse falado para você, investe todo o seu dinheiro na Guiana, você teria investido? Eu também não.
Então é isso, a gente nunca vai conseguir prever o futuro. Então os meus investimentos pessoais, a minha regra é simples. A base macro da minha carteira é investir em tudo. Investir em todos os países, todas as moedas, todas as empresas, emergentes, desenvolvidos, literalmente em tudo. E existe uma forma muito simples de fazer isso, que é através dos ETFs. Se você não sabe o que é um ETF, é basicamente o seguinte: você vai lá na bolsa de valores e você vai comprar um único ativo. E esse único ativo que você comprou, ele vai comprar diversas empresas. Então, um exemplo muito claro aqui, lembrando que isso não é recomendação de investimento, é o ETF VT. Você vai lá na bolsa de valores e digita o ticker VT. Quando você compra o VT vai pegar o seu dinheiro e vai comprar 10 mil empresas ao redor do mundo. É simples assim. E o que é muito interessante desses ETFs é que eles se rebalanceiam. Por exemplo, no caso do ETF VT, ele tem uma regra muito clara. Compre tudo e sempre vai balanceando conforme o tamanho da empresa. Então, se a Nvidia é a maior empresa do mundo, vai ter uma porcentagem maior na carteira do que um Itaú, que não é uma empresa tão relevante no mundo. E a cada 3 meses ele vai rebalanceando. Ou seja, se o Itaú algum dia virar a maior empresa do mundo, ele vai cada vez mais subir no ETF, porque a cada 3 meses o ETF vai comprar mais aquele ativo. Se algum país sumir, desabar, acontecer alguma coisa, tá tudo bem. Esse país vai perder relevância dentro do seu fundo. Se algum país subir muito, legal, você está exposto nesse país. Ou seja, você sempre vai estar na média do que o mundo está crescendo. É claro que isso tem um ônus de você se expor dessa forma, mas honestamente, agora que eu entendo sobre tudo isso e, enfim, tô bem tranquilo, eu entendo que não é tão ônus, mas vou comentar aqui. Quando você se expõe dessa forma macro, dificilmente você vai ter rentabilidades gigantescas. Dificilmente em um ano você vai crescer 100% a sua carteira. Porque, poxa, para um ETF desse crescer 100%, basicamente a economia do mundo teria que crescer 100%. Todas as bolsas de valores do mundo teriam que subir 100% ao mesmo tempo. Então, convenhamos que isso é quase impossível de acontecer. Então você não vai ter altíssimas rentabilidades do nada. Mas por que eu comentei que para mim isso não é um problema? Porque um ETF desse, historicamente, e quando eu falo historicamente, estamos pegando dados de mais de um século, ele rende a 6% acima da inflação em média. Isso é muito bom para mim, afinal eu consigo prever quando eu vou conseguir me aposentar. Eu tenho uma rentabilidade sempre acima da inflação de qualquer moeda e eu consigo fazer as contas exatas do quanto eu preciso investir por mês para chegar na minha aposentadoria no momento que eu quero. Lembre-se que a fórmula dos juros compostos possui 3 variáveis principais, que são os aportes mensais, o quanto você vai investir todos os meses, possui o tempo, que é quanto tempo você vai deixar seu dinheiro investido ou o momento que você quer se aposentar, e a rentabilidade. Dessas 3 variáveis, adivinha qual que é a mais difícil de você mexer? É a rentabilidade, porque por mais que você seja um mega expert, você não consegue prometer e nem prever o quanto você vai conseguir. Então, para mim, ter uma rentabilidade real acima de 6% acima da inflação é mais do que excelente. Então, se você quer proteger o seu patrimônio a longo prazo, pensando ali numa aposentadoria, eu recomendo fortemente que você estude sobre essa exposição global, baseado em ETFs globais e até mesmo em ETFs de fatores. Tenho certeza que isso vai trazer uma paz e uma claridade muito grande para sua aposentadoria. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal. Vou trazer cada vez mais conteúdo sobre ETFs globais e essa exposição global que eu faço comigo mesmo. E claro, se você quiser uma ajuda com seus investimentos, quiser uma ajuda com a sua organização financeira, aqui na descrição tem um link para o meu planejamento financeiro comportamental. Preenche lá, eu vou te chamar para a gente marcar uma reunião e começar todo esse plano. A gente se vê numa próxima. Valeu!